Eu acho que se você quer dar certo no digital, você precisa seguir algumas etapas para formar a tua capacidade, tanto de vender o teu peixe, quanto de criar conteúdo, e portanto a gente poderia resumir de se comunicar e comunicar as tuas ideias. Você vai ter que ter um conhecimento e você tem que saber passar esse conhecimento para frente de um jeito atraente, vamos dizer assim, e essa é a habilidade da retórica, né? Então nesse vídeo eu quero te apresentar o que eu fiz pessoalmente para me formar e conseguir ter chegado assim, ó, a esses 160 e poucos mil inscritos no canal, aos meus quase 400 mil seguidores no Instagram, a galera que me ouve no Spotify, enfim, tem uma certa audiência que eu conquistei aí, e para eu conseguir isso eu segui um processo de formação pessoal. E eu tô abrindo meus livros novos que chegaram aqui, que são Contos do Hemingway, que é um dos meus autores preferidos aí de livros de literatura. E eu quero te explicar as coisas que eu fiz usando de dois livros muito importantes no que diz respeito a aprendizado. O primeiro é um livro chamado Como Ler Livros, do Mortimer Adler, porque eu acho que as coisas que ele ensina naquele livro, elas são muito úteis para você conseguir não só ler livros, mas desenvolver o teu senso crítico, a tua capacidade de entender qualquer coisa. E também um pouquinho do livro A Vida Intelectual, porque ele tem um pedaço específico do livro A Vida Intelectual que ele separa 4 formas de leitura, ou 4 tipos de leitura, e que basicamente vão nortear a nossa conversa aqui nesse vídeo. Por quê? Porque eu diria que você tem 3 pontos principais de formação para você conseguir se dar bem aqui, sabendo que se dar bem aqui, o que é se dar bem aqui, né? É você conseguir criar conteúdo que atrai pessoas para te ouvirem e ainda convence elas de que o que você tem para vender é bom. Então, essas 3 categorias de formação da tua capacidade de conversar, ou 3 tipos de leitura importantes, vão ser justamente as 3 áreas do saber que eu penso que formam um bom comunicador. Talvez essa seja uma boa palavra para resumir esse vídeo. Primeira categoria de todas é a categoria, e talvez a que as pessoas menos valorizam hoje, formação humana e a capacidade de contar histórias, que eu acho que você ganha principalmente com livros de literatura. O que é uma boa literatura? Um cara tipo Ernest Hemingway. Tem 2 coisas importantes aqui para você desenvolver quando você olha para boa literatura, que você ganha com isso. A primeira é vamos dizer assim, parece a menos valiosa até, que é a forma da escrita. Se você quer crescer no digital, você vai ter que saber escrever. A inteligência artificial, ela tá ficando boa, ela escreve para as pessoas, ela cria conteúdo no teu lugar, mas cara, se você não sabe julgar se aquela escrita tá boa ou ruim, provavelmente você vai ter posts genéricos iguais de todo mundo. E com posts genéricos você não se diferencia, você não cresce, você não vai conseguir competir com os grandes nomes. Um cara que tem 5 milhões de seguidores, que já tem o nome feito no mercado, esse cara pode botar a IA genérica lá que vai dar certo. Agora você que tá começando, você que tá disputando a atenção com esses caras, você tem que ter alguma coisa a teu favor, você não pode ser só uma cópia deles ou fazer textos tão genéricos quanto os deles, porque se é genérico igual do cara que é maior e mais conhecido e mais importante que você, por que alguém vai te ouvir? Então, existe primeiro a forma da escrita dos grandes escritores. Esses caras, como aqui ó, Lígia Fagundes Telles, ou Machado de Assis, ou Virginia Woolf, são pessoas que entenderam uma forma de texto que funciona. Eles não fizeram para isso. Eles eram só mais capazes que nós em termos de escrita, e é com eles que nós temos que aprender. Então você vai ganhar a forma da escrita. E como é que você vai ganhar? Bom, de 2 formas. A primeira, aquilo vai realmente virando parte da sua forma de raciocinar e de se comunicar. De fato isso vai acontecer. A escrita desse cara vai penetrando em você, vamos dizer assim, lá ele, e você vai naturalmente começando a falar mais parecido com ele. No tipo, escrever é igual a falar. Então, só começando naturalmente a escrever mais parecido com esse cara. Mas, da segunda forma, você vai poder copiar o que está escrito aqui. Copiar o texto de um bom escritor vai fazer com que você vá assimilando aquela escrita, aquela forma de escrever, e vai melhorar a tua escrita. E a segunda coisa, porque eu falei do formato da escrita como esse primeiro ponto,
Mas existe um segundo ponto que acontece quando você lê esses livros. Você ganha, você vai também assimilando, é como se você fosse uma esponja, você vai absorvendo isso. Não precisa absorver metodologicamente. Você tem que confiar que se você for lendo isso daqui, vai virando uma absorção natural, é tipo um processo de aprender por osmose, e você vai absorver o conteúdo no sentido de como que você descreve uma pessoa, seus sentimentos, as ações dessa pessoa, que não é a forma de escrever. Não é se a frase é mais curta, mais longa, se ela tem mais ponto final, mais ponto e vírgula, se tem travessão, não tem. Não, é uma forma, você vai apreender o conteúdo do que faz uma escrita interessante. Então é basicamente descrição de emoções, descrição de eventos, caracterização de personagens, e tudo isso é útil para você fazer página de vendas, para você fazer post no Instagram, para você fazer vídeo de vendas, para você fazer anúncio, para você conseguir entender as dores das pessoas que compram de você, para você conseguir entender o seu sofrimento pessoal de forma a descrever isso para as pessoas. Então, basicamente, os livros de literatura de ficção, mas que são escritos por bons escritores, tem essas duas características. Um bom escritor tem uma forma de escrita muito boa, mas ele também é capaz de descrever coisas que a gente não é capaz de descrever sozinho. Ele traduz a realidade numa forma mais poética, que ela é mais interessante. Vai tornar o teu conteúdo mais interessante. E essa foi a primeira das 3 linhas de estudo que eu tenho desde 2015. Que eu comecei a ler, mas para falar bem a verdade, eu comecei a ler muita literatura a partir de 2019. Então até 2019 fiquei muito preso na segunda forma, que é a técnica. Vamos chamar de técnica. São os livros práticos da tua profissão. Então eu tenho aqui, por exemplo, Story Brand. Eu tenho aqui Anatomia da História. Eu tenho aqui How Brands Grow, que é um livro também de como cresce uma marca. Então, eu tenho aqui esse conjunto de livros que vão me ensinar a minha profissão. Veja, eu sou o diretor de marketing, eu tenho algumas empresas, eu tenho sociedade, eu tenho que ser capaz de fazer um negócio crescer e uma marca aparecer. Então, eu preciso estudar a técnica da minha profissão. Você também precisa estudar a técnica da sua profissão. Este tende a ser o ponto focal da maioria das pessoas, como de fato deveria. Então eu penso que você deveria ter fixo todos os dias, sem exceção, um momento para você estudar a sua profissão. O momento da leitura técnica, do curso sobre a sua profissão, do material que é para você ficar melhor naquilo que você deveria estar fazendo. Essa é a parte prática, que todo mundo quer, que todo mundo adora. E você de fato deveria estar se formando nisso. Qual o melhor jeito de se formar nisso, na minha opinião? Primeiro, você entender a história da tua profissão, porque a história da tua profissão vai mostrar as principais linhas de raciocínio que são a base do conhecimento daquilo que você faz. E isso pode parecer perda de tempo para algumas pessoas. Só que quando você entende esses princípios, você fica melhor em fazer aquilo. Porque quando você entende por que algo é feito e que efeito esperar daquilo que você está fazendo, você tende a escolher melhor o que você tem que fazer. A tua decisão é mais precisa. No momento de escolher se eu faço um anúncio de venda direta para ir logo para uma página e o cara comprar, ou se eu faço um anúncio que tem uma venda indireta, que não vai levar para uma página, ele só vai aparecer para a pessoa, para construir a minha marca pessoal na frente dela, eu tomo a melhor decisão de onde gastar meu dinheiro, de onde gastar meu tempo. E eu acho que isso é fundamental para você economizar essas duas coisas. Você ser mais preciso no uso do teu tempo e do teu dinheiro no teu trabalho. Quando a gente fala de negócios, veja, aqui eu te ensino a ter um negócio de uma pessoa só, uma empresa tua em que você trabalha sozinho. Inclusive, esses são os últimos dias para você fazer a matrícula na OPB School, que é a única escola de One Person Business no Brasil. O link está na descrição desse vídeo. E eu te ensino, eu te dou toda a formação que você precisa para executar o seu negócio. Para você não precisar de mais nenhum curso de marketing digital. Para isso que existe a escola. É o último produto de marketing digital que você vai precisar comprar. Então, basicamente, os livros de formação profissional você começa entendendo a história da tua profissão. Em seguida, você identifica quais são as linhas de pensamento mais
importantes ou necessárias para o teu trabalho e você vai aprender a metodologia delas, como que se executa aquilo. Então, por exemplo, no digital, uma linha muito importante é o marketing direto. Por isso muita gente vai lá e estuda David Ogilvy, que é um dos grandes nomes do marketing direto. Por quê? Porque muita coisa aqui é marketing direto, não envolve branding. É fazer um anúncio para o cara cair na página e já comprar. Então, estudar essa linha de marketing é muito útil para quem trabalha com o digital para divulgar seus serviços, seus produtos, a sua empresa, seja lá o que for. Então, você identifica, você estuda a história, identifica as principais linhas para a circunstância que você está inserido, e aí você desenvolve aquelas metodologias, sai copiando, executando as metodologias que mais fazem sentido para o teu cenário, para a tua circunstância no teu mercado. De novo, aqui no digital, uma dessas linhas é a linha do David Ogilvy. Uma outra linha, uma linha de posicionamento do Al Ries, também é uma ótima linha que vai te ajudar a posicionar a tua empresa e os teus negócios aqui usando o digital como meio de comunicação. Mas bem, temos então essas duas primeiras linhas de estudo. E nós temos uma terceira. A terceira que eu vou chamar de formação humana. Não que isso não forme um ser humano, mas a terceira é um negócio assim, desenvolvimento pessoal, psicologia, filosofia, sociologia, esse tipo de conteúdo que ele é não ficção, ele não é uma história, como é os contos do Ernest Hemingway, mas ele também não é a técnica da sua profissão, mas ele é uma técnica para você entender como lidar com as pessoas e entender como lidar com a vida, porque isso vai enriquecer o teu conteúdo e a tua comunicação. Vai não só enriquecer você nas técnicas de venda, porque de fato, entender a psicologia de como as pessoas funcionam, a neurociência do comportamento humano, entender isso vai te ajudar a vender muito mais. Você vai entender o que dizer, como lidar com uma objeção, como ter uma conversa 1 a 1 no WhatsApp para você fazer uma venda. Só que mais importante ainda, vai te fazer enxergar algo sobre as pessoas e sobre a vida que vai te diferenciar, vai te tornar interessante. As pessoas vão ver que vale a pena parar para te ouvir, porque além de você ajudar elas naquela área profissional, você também ajuda elas a viverem a vida. E eu vou te falar, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão querer se agarrar a esses perfis em que aquele ser humano daquele perfil é capaz de ajudar elas em várias áreas da vida delas. Não que você vai ajudar em tudo, você vai resolver a vida da pessoa, vai ensinar ela a rezar, a ler livro, não. Mas você vai conseguir dar uma profundidade para o teu conteúdo, e você vai conseguir dar uma abrangência para o teu conteúdo que vai tornar você cada vez mais interessante. E isso vai transformar a forma como as pessoas te enxergam e a tua reputação no mercado. Inclusive, é esse repertório conjunto dessas 3 linhas de estudo que me permite criar um vídeo assim sem precisar editar, cortar nada e me ajuda, dentro da possibilidade das minhas limitações cognitivas pessoais, manter uma linha de raciocínio nesse vídeo que consiga ir, vamos dizer assim, juntando peças para que no final você tenha um conjunto prático de coisas que vai te ajudar a resolver a tua vida. Então, por que eu passei os últimos anos dividindo a minha rotina em estudar essas 3 coisas? E mesmo que você todo dia só estude a tua parte profissional, toda semana você deveria pegar um pouquinho de formação humana e um pouquinho de literatura. Porque isso é o que vai enriquecer a tua comunicação, vai melhorar a tua retórica, que é a tua capacidade de falar para as pessoas de forma a que elas façam aquilo que você quer que elas façam, e isso vai te ajudar a crescer muito mais no digital e ter muito mais resultados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aí, me diz o que você pensa, se você tem mais linhas de estudos a sugerir aí para nós. E não se esqueça, últimos dias para fazer tua matrícula na OpenBay School. A gente se vê lá, tamo junto.